bem? Boa noite, tudo bem, Gustavo? Seja Tá. bem-vindo aqui na minha casa. Amém. Quero que você se apresente aqui para a gente dar início a essa leitura de hoje. Legal. Então, meu nome é Gustavo Barbosa, eu sou mentor coach, analista de perfil comportamental, né? Conheci a Carol na mentoria e eu também, sim, falo muito também do caminho, né? Que eu sigo é o caminho de Deus e estamos juntos. Grandes obras e a misericórdia de Deus. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passado, passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito examina. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribomar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Está muito diferente da sua? Um pouquinho, mas é muito interessante essa mistura, eu gosto muito. Mas eu quero saber aqui, quem está conosco aqui, a Miriam, o Sandro, a Gabi, Sara, Alzeni, Cristiano, Alex, Lu, Clésia, Walter. Fala para nós qual a palavra ou qual o versículo mais chamou a atenção hoje. Qual o sentimento que te trouxe esse salmo de hoje? E essa mesma pergunta eu faço para você, Gustavo. Qual foi o sentimento que te trouxe essa leitura? Teve algum versículo, alguma palavra que te chamou mais atenção enquanto você estava lendo? Eu Você vejo já assim viu mesmo. salmo, né, em alguma outra situação? Sim, eu vejo assim, né, que esse salmo foi escrito por Asaf, né? E o nome de Asaf, eu até anotei algumas coisas aqui, o nome de Asaf é Deus se apoderou, Deus ajuntou para si mesmo. E Asaf foi assim, um dos levitas que foi muito próspero. E quando eu vi aqui um pouco da, da vida assim, de Asaf, né, que era um dos levitas, e porque ele era um reivindicador de bênçãos espirituais, né? E buscava sempre as bênçãos espirituais. E por ele buscar tanto as bênçãos espirituais, Deus assim lhe acrescentou muita prosperidade. Então, eu vejo que hoje assim, uma das chaves, o segredo é quando você busca realmente a Deus em primeiro lugar, Deus te faz próspero. As pessoas às vezes buscam a prosperidade em primeiro lugar e Deus em segundo. E aí elas se confundem. Essa famosa chave que eu vi aqui, o que Asaf fez? Ele foi um
né? Um levita que ele buscou a Deus em primeiro lugar, ele buscava as bênçãos espirituais. É o que você tem feito, né? Você tem buscado, eu tenho também buscado isso, e eu tenho visto assim a mão do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. E assim, no Salmo aqui, que você falou, né? O que falou mais? Eu vejo assim que ele aqui, ele clama a Deus assim, eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda, né? No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Assim, no momento de que nós estamos, às vezes, todo mundo passa por um momento de angústia, né? Todos passam, né? Seja menor, maior. E assim, e é um momento que aonde você vai buscar o socorro, né? Aqui hoje eu vejo assim, elevo a Deus a minha voz e clamo. Quantas das vezes a gente tem buscado, às vezes, em vez de buscar o Senhor, elevar a voz ao Senhor, clamar, sabe? Nós ficamos às vezes calados. E Deus quer que às vezes você clame. Nesse momento aqui eu vejo que Asaf ele levou a voz, ele estava angustiado, né? Então ele buscou a Deus e fala para mim nesse Salmo 77 é que ele estava num período de angústia. E, e muitas das vezes nós pensamos que, você vê, por ele ser um homem, né? Um levita de Deus, um homem que buscava a presença de Deus e estava o tempo todo buscando a presença de Deus, a gente às vezes pensa que não vai ocorrer nada. E aqui ele mostra que ele estava também num período de angústia, que parecia que Deus estava muito longe dele. E depois ele volta à memória dele, lembrar do passado, o que Deus já tinha feito na vida dele. Muitas das vezes a nossa memória, eu vejo que é muito pequena. E nós esquecemos, às vezes, o que Deus nos tem feito, né? É muito rápido. A gente, eu costumo dizer, nós que estudamos, né, que nos formamos nessa área da inteligência emocional, o que acontece muito? O nosso cérebro, ele foca muito mais no negativo do que no positivo. Muitas das vezes nós esquecemos o bem que Deus tem feito, né? E lembramos só do mal que tem ocorrido, às vezes, na nossa vida. Nós focamos nisso. Eu vejo assim que Asaf, ele buscou, nesse momento da angústia, ele buscou a Deus e ele começa a ter uns questionamentos até com ele mesmo, né? Nesse período. E falou forte no meu coração, porque muitas das vezes a gente está angustiado, está triste, ou seja por quê. E esse momento é o momento de você realmente elevar seus olhos a Deus e clamar, né? Buscar Ele. Falou mais ou menos no meu coração, falou isso. Amém, amém, Gustavo, pela tua partilha. E eu gosto muito, eu sempre falo aqui quando as pessoas comentam, né? Porque assim, cada um tem um tesouro dentro de si, né? Sim. Então, todas as vezes que você externa isso, que você partilha, você contribui muito com os outros, né? Então, assim, às vezes o teu óbvio pode ser o milagre de alguém. Então, assim, não tenha medo de fazer um comentário, de falar. Tem pessoas que lhe chamam no privado, né? E comentam, partilham. E esse processo, né? Esse relacionamento também com Deus tem muito a ver disso, de se colocar vulnerável, né? Mas Deus sabe o que eu estou precisando. Ok, Ele sabe, mas Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você fale, Ele quer que você agradeça, que você clame, que você chore, enfim, Ele quer que você se relacione com Ele, assim como você se relaciona com um ser humano que está ali do teu lado. E Ele quer dizer para você, quer dizer para nós o tempo todo que Ele está conosco a todo momento, todo momento. E eu vi aqui que algumas pessoas comentaram, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Walter colocou aqui que o sentimento dele com essa leitura é um sentimento de confiança em Deus. O Walter, Gustavo, é um amigão aqui, eu sempre faço questão de colocar. O Walter, ele é casado com a Roseli. Eu o conheci no movimento da igreja, né, onde eu trabalhava numa equipe de coordenação para encontros para noivos, e o Walter ele ministrava a palestra sobre economia doméstica, nesses encontros para noivos. Então foi lá que eu conheci o Walter, ele tem uma história também maravilhosa, dele com a esposa. Walter depois se conecta com o Gustavo, viu? Acho que você vai gostar da entrega dele também. Depois você fala aqui o seu endereço aí no Instagram, tá, Gustavo? Para quem quiser te seguir, te acompanhar também. Gustavo é mentor de casais.
É isso, né, Gustavo? É de casais, É, o seu nicho, né? O Walter está colocando aqui, Deus sempre me ampara. Joelma entrou aqui. Eita glória, né, Joelma? Renato, seja bem-vindo, Renato. Alzeni, acalma teu coração. Descansa no Senhor. Sentimento de acolhimento e confiança em Deus. Gente, vocês não imaginam quanto eu fico feliz de, de estar sendo ferramenta, de estar sendo instrumento para levar um pouquinho desse sentimento que Deus nos traz, que é Ele quem faz essas coisas, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comunicando. O Gustavo comentou aqui no início a respeito da meditação, do silenciamento, né, que eu fiz aqui. Então, Gustavo, essa é uma prática que eu faço aí desde 2017. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Então, assim, quando algumas pessoas me perguntam assim, nossa, Carol, o que eu faço, né, para sentir essa paz, essa plenitude, essa serenidade? Eu queria ser como você. Então, o que eu posso dizer? Vivam o seu processo. O fato de eu estar aqui hoje não me faz melhor do que ninguém. Só me faz continuar crendo nesse Deus que me colocou aqui hoje. Porque foi através de pequenos passos, Gustavo, foi engatinhando. Eu olhava para a Bíblia assim há, sei lá, 6 anos atrás, ou um pouco mais. A Bíblia para mim era um bicho de 7 cabeças. Mas por quê? Porque eu olhava para ela com a intenção de entender cognitivamente cada letra, cada palavra, e aquilo não fazia sentido nenhum, porque não é assim que a Bíblia tem que ser lida. A Bíblia deve ser orada, vivida, e é isso que eu tenho aprendido. Então, o primeiro passo para você ter esse bom relacionamento, essa conexão com Deus, é fazer esse silenciamento mesmo, se preparar para recebê-lo. É assim como você se prepara para receber alguém na sua casa. Você limpa a casa, você arruma, coloca a mesa, né? Às vezes coloca até uma toalha nova, troca o tapete. Então, o que Jesus nos pede é que façamos essa limpeza, essa organização interior, limpando aqui os pensamentos, essa confusão toda, essa bagunça que fica ali a nossa mente. Chega no final do dia, você está com a cabeça borbulhando de pensamento, às vezes você já acorda de manhã, já a cabeça já fica assim, parecendo nem sei o que, de palpitando, parece o coração, assim, o tanto que pulsa é o tanto que a cabeça também se movimenta, né? Então, assim, verdade. como é que Jesus vai se manifestar numa cabeça bagunçada dessa, cheia de coisa, ele se perde ali dentro. E Jesus, ele é muito amoroso, ele é muito delicado, ele é muito gentil, ele é muito sutil, então ele não vai invadir esse espaço na tua mente, no teu coração, ele não vai chegar chegando, ele não vai fazer isso. Ele quer ser acolhido, ele quer ser bem recebido, ele quer ser amado, ele quer ter o espaço que ele merece. Jesus, ele não deve competir espaço com ninguém. Todo espaço da tua mente e do teu coração deve ser dele. Porque a partir do momento que você se entrega dessa forma, todas as outras coisas fluem com muita naturalidade. E aqui eu tenho em destaque, em uma outra leitura que eu fiz, em um outro dia, eu destaquei aqui o versículo 13, onde o salmista diz assim: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Olha só como foi congruente com o que você falou antes, né? E eu nem tinha me atentado que foi exatamente o que você disse. A nossa mente às vezes está tão focada no problema que Verdade. nós esquecemos de agradecer,
de reconhecer o que Deus já fez em todo o nosso passado, né? Fazendo uma linha aí uma linha do tempo. Sim. Quantas maravilhas você, Gustavo, você, Luísa, que acabou de entrar agora. Quantas maravilhas Deus já fez na tua vida. E ainda aqui no versículo 13 diz assim: pensarei em tudo o que tens feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Então, assim, o que Jesus me diz com muita incisão, assim, ele está sendo muito incisivo aqui para mim. Carol, pense em tudo que eu tenho feito na tua vida. Medita sobre isso. Vê o quanto os meus atos são poderosos. E eu digo mesmo para você, Gustavo. Olha para o teu passado e veja tudo o que Deus fez. Então, é, dentro de toda essa leitura que é riquíssima, esse Salmo de Asaf, esse versículo foi o que eu já havia trazido aqui, marcado, e essa foi a minha meditação, a minha partilha a respeito do Salmo. Pega um caderno agora, você que está aí, e começa a escrever as histórias que você lembra desde a tua infância. Aí você vai começar a ver quantos milagres o Senhor fez na sua vida e você às vezes nem atentava. E desejo para todos vocês aqui um excelente final de semana de paz, Amém. de conquistas, de descansos, de vitória. Amém. Amém, Carol. Esse coração que você tem aí, você vai longe, amigo. Você vai ajudar muitas pessoas. Deus tem um plano, um propósito bem grande na sua vida. Amém, Gustavo, para todos nós. Gratidão, tá? Por você ter me convidado. A hora que você quiser, amigo, conta comigo, tá? Tamo junto aí nessa coisa. Eu vou estar seguindo teu canal, tá divulgando seu canal também para os amigos Amém. também.